Crimes reais. O quadro de crimes reais contém descrições explícitas de violência, assassinato, abuso e outros crimes. Não é recomendado para menores de 18 anos ou pessoas sensíveis, pois pode conter gatilhos emocionais. Ouça com cautela. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Chegando aqui para a segunda parte dos casos de envenenamentos criminosos no Brasil dos últimos 5 anos. Então, bora começar? Caso milkshake envenenado no Rio de Janeiro em agosto de 2023. A vítima se chamava Vitória da Conceição Pereira. Era uma jovem de 23 anos, moradora de Maricá, no Rio de Janeiro. Ela era mãe de um menino de 4 anos e trabalhava muito duro para sustentar a casa e, segundo amigos e familiares, era uma mulher alegre, carinhosa e muito dedicada. Vitória havia terminado recentemente um relacionamento com David Nascimento Santana, de 35 anos, um homem com quem já havia enfrentado alguns problemas. Segundo a polícia, ele era extremamente ciumento, possessivo e violento. A jovem já tinha registrado queixas contra ele por ameaça, agressão e perseguição, e inclusive possuía uma medida protetiva em vigor. No dia 3 de agosto de 2023, a Vitória foi chamada para fazer uma faxina em uma casa em Maricá. A indicação havia vindo de uma suposta pessoa conhecida, mas tudo fazia parte de um plano armado por David. A residência tinha sido alugada por ele em nome de outra pessoa, apenas para servir de armadilha. Quando Vitória chegou no local, ela foi recebida com um milkshake de morango e uma porção de batata frita, como um agradecimento pelo serviço que nem tinha começado. Pouco tempo depois, após consumir os alimentos, Vitória começou a passar muito mal. Ela apresentou náuseas, vômitos, convulsões e falta de ar. Ela foi socorrida e levada às pressas para o Hospital Conde Modesto Leal, mas não resistiu e faleceu logo no dia seguinte, no dia 4 de agosto. A investigação da Polícia Civil avançou muito rápido. O contratante da faxina que havia feito a entrega do milkshake foi localizado e contou que tinha sido instruído por David, que se passou por uma terceira pessoa e disse que a bebida era um presente para a faxineira. O contratante não sabia de nada e colaborou com as investigações. O laudo pericial do Instituto Médico Legal confirmou que o milkshake e as batatas estavam contaminados com terbufós, que é aquele inseticida altamente tóxico que a gente já viu na primeira parte desses crimes reais. David foi localizado e preso no dia 6 de agosto na casa de um amigo em Rio das Pedras, na zona oeste de Rio de Janeiro, a mais de 75 quilômetros de Maricá. Ele tentou fugir e estava escondido, mas acabou sendo encontrado pela polícia. No momento da prisão, segundo investigadores, David demonstrou frieza e nenhum arrependimento. Mesmo ao ser confrontado com as provas, ele ainda declarou que amava Vitória, mas ele não explicou por que havia planejado um assassinato tão cruel. A polícia o indiciou por homicídio doloso triplamente qualificado, por motivo torpe, vingança pelo término, por uso de veneno e por impossibilitar a defesa da vítima.
A defesa de David, na época, alegou que não houve intenção de matar, sugerindo que o ocorrido teria sido apenas um acidente. Mas, diante das evidências como a compra do veneno, a manipulação da indicação do serviço, o disfarce com um nome falso e o preparo intencional da armadilha, a tese não convenceu os investigadores. O processo ainda está em andamento e David segue preso preventivamente, aguardando julgamento pela Justiça do Rio de Janeiro. Esse caso me deixou arrepiada porque, assim, é aquela coisa. O cara era ex, ela tinha uma medida protetiva contra ele, já tinham tido diversos problemas no relacionamento quando eles estavam juntos, e ela realmente manteve distância desse cara. Só que olha só, gente, esse cara, ele armou uma arapuca para que ela caísse nessa arapuca. O cara sabia que ela fazia faxina, ele alugou um local para que ela fosse lá faxinar, para que ele conseguisse levar as coisas para que ela pudesse comer. Ele deu um nome falso, contratou um motoboy para levar o lanche para ela, como agradecimento de uma faxina que ela nem tinha feito. Olha o quanto que esse cara foi perverso, manipulador e pensou em tudo, gente. O cara pensou em tudo, o cara bolou um plano, ele foi estrategista. Isso me dá, assim, um frio na espinha, porque não é aquela coisa que a pessoa foi encontrar com o ex e acabou acontecendo alguma coisa, que é errado, que o ex também da pessoa está errado. Mas nesse caso, a pessoa nem foi encontrar com o ex. A pessoa estava vivendo a vida dela, a Vitória estava vivendo a vida dela, e este cara foi lá e fez o que fez com ela. Vê se isso não deixa a gente, assim, horrorizada, né? Bom, segundo caso. Caso do sorvete envenenado em Canoas, Rio Grande do Sul, em outubro de 2023. Aconteceu em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em outubro de 2023, e chocou o país pela frieza e o grau da premeditação. A vítima foi Patrícia Rosa dos Santos, uma enfermeira de 41 anos, mãe de um menino de 2 anos e casada com o médico emergencista André Lorischeiter Batista, de 48 anos. No dia 22 de outubro de 2023, Patrícia foi encontrada morta dentro de casa. Segundo o próprio André, ela teria passado mal enquanto dormia, depois de tomar um sorvete. Ele alegou que se tratava de um infarto fulminante. Mas a família de Patrícia achou tudo muito estranho. Afinal, ela sempre foi muito saudável, sem histórico de problemas cardíacos. Então, eles ficaram sensibilizados pelo comportamento frio do marido e pela ausência de explicações convincentes. Os parentes pediram uma autópsia e foi aí que tudo começou a mudar. O laudo do Instituto Geral de Perícias revelou algo estarrecedor. Patrícia não morreu de causas naturais. Em seu corpo foram encontrados zolpidem, midazolam e sustrate, 3 substâncias fortes e de uso hospitalar restrito. 2 delas, inclusive, utilizadas para sedação e anestesia em ambientes controlados. Segundo a polícia, o médico André teria colocado zolpidem no sorvete para induzir Patrícia ao sono profundo. Depois que ela adormeceu, ele teria injetado midazolam e sustrate nos pés da esposa, provavelmente para evitar marcas visíveis que levantassem suspeitas. Mas não parou por aí. André, com apoio de um motorista da ambulância e um enfermeiro, teria alterado a cena do crime, movendo o corpo de Patrícia e forjando uma situação que simulasse uma morte súbita e natural. No dia 29 de outubro de 2023, uma semana após o crime, André Lorischeiter Batista foi preso preventivamente. A polícia indiciou por feminicídio e fraude processual
com agravantes como uso de veneno, meio que dificultou a defesa da vítima, menosprezo à condição de mulher e frieza na execução do crime. O delegado do caso, Arthur Reguzzi, afirmou que André demonstrou absoluta frieza emocional, inclusive nos depoimentos. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul suspendeu o exercício da medicina por meio de uma interdição cautelar total, que permanece válida até a conclusão do processo ético-profissional. Como se não bastasse, em abril de 2025, novas revelações vieram à tona. A polícia indiciou André por maus tratos contra o próprio filho de apenas 2 anos. As investigações mostraram que ele estava administrando sedativos na criança desde os 7 meses de idade, sem nenhuma indicação médica plausível. A denúncia afirma que o menino era exposto de forma deliberada a substâncias perigosas, o que colocava sua saúde e segurança em risco constante. Atualmente, André está preso na Penitenciária Estadual de Canoas, onde aguarda julgamento. A primeira audiência está marcada para o dia 30 de junho de 2025, na primeira vara criminal da comarca de Canoas. Gente, esse caso é um outro absurdo, né? A pessoa que convive com você, que está do seu lado, que tem um filho com você, e você confiar 100% naquela pessoa, e olha só esse absurdo, vindo de um médico que sabe exatamente o que está fazendo, exatamente para que serve cada remédio daquele, administrando o remédio no próprio filho, sem indicação daquele medicamento. Será que ele também já não dopava a esposa há um tempo? Como que foi isso? Esse caso, para mim, é um absurdo dos absurdos. Nossa, eu fiquei completamente chocada. Como que pode? Como que pode? Bom, caso 3. Caso de bolo no pote em Goiânia, em dezembro de 2023. Aconteceu em Goiânia, no dia 17 de dezembro de 2023. A advogada Amanda Partada, de 31 anos, foi até a casa da família de seu ex-namorado, Leonardo Pereira Alves Filho, com quem havia tido um relacionamento bem turbulento. Naquela manhã, Amanda levou bolos de pote caseiros supostamente como um gesto de cordialidade, mas o que parecia ser um mimo inofensivo escondia um veneno letal. Os bolos foram consumidos por Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, pai do ex-namorado de Amanda, e por sua avó, Luzia Tereza Alves, de 86 anos. Pouco mais de 1 hora após o café da manhã, os dois começaram a apresentar sintomas graves: vômitos, diarreias, confusão e mal-estar intenso. Ambos foram levados ao hospital, mas não resistiram e morreram entre a noite do dia 17 e a madrugada do dia 18. A princípio, suspeitou-se de uma possível intoxicação alimentar, mas os sintomas e a rapidez com que se agravaram levantaram suspeitas. A polícia iniciou uma investigação e logo descobriu fatos inquietantes. Amanda havia encomendado um veneno pela internet e a substância foi entregue a ela em um hotel onde estava hospedada, também em Goiânia. Ela misturou o veneno aos bolos de pote antes de levá-los à casa da família Alves. Ela também ofereceu os doces ao avô e ao tio do ex-namorado, que recusaram, o que acabou salvando as suas próprias vidas. A motivação do crime? Segundo a polícia, Amanda não aceitava o fim do relacionamento com Leonardo Filho. Além disso, teria tentado forjar uma gravidez para reconquistar o ex e, após a rejeição, passou a enviar mensagens anônimas com ameaça à família dele. Amanda foi presa preventivamente no dia 20 de dezembro de 2023. Em janeiro de 2024, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Goiás, que a acusou por 2 homicídios triplamente qualificados por motivo torpe, vingança,
uso de veneno e dissimulação, e 2 tentativas de homicídio, já que os bolos também foram oferecidos a outros familiares. Em abril de 2024, ela passou por um exame de sanidade mental que confirmou que Amanda tinha plena capacidade de entender e responder pelos próprios atos. A defesa tentou recorrer à decisão, mas o Tribunal de Justiça de Goiás rejeitou o pedido em dezembro de 2024. Atualmente, Amanda continua presa, aguardando julgamento. A Justiça decidiu que ela irá a júri popular, mas a data ainda não foi definida. Gente, é cada vez mais que a gente vê casos e relatos, né? Não só esses que eu trouxe aqui, mas entre outros. A gente chega à conclusão de que não se deve aceitar nada. Brigou com alguém, essa pessoa te deu um presente, joga fora. Sabe? Aceita no primeiro momento, mas joga fora. Terminou com aquela pessoa, não aceita nada daquela pessoa. Pode parecer, gente, muito brusco essa decisão que eu tô falando aqui, você levar as coisas ao pé da letra, mas infelizmente, né, como os casos anteriores, esse do médico, a gente não pode confiar nem quem está do lado da gente, quanto mais nesse sentido de uma pessoa que já terminou com você. Se a pessoa não aceita o término, piorou. Não deveria nem ter acesso à sua casa, aos seus parentes, não deveria nem ter esse convívio familiar. Olha o perigo, né? Ela foi visitar a família do ex-namorado. Para quê? Levar bolos de pote para a família do ex. Não vejo sentido nisso, sabe? Vejo problema a pessoa que tem um relacionamento com o ex, que continua conversando, com amizade. Eu acho estranho, assim, sabe? Mas se for aquela coisa, que a gente ficou junto durante longos anos e a gente se tornou bons amigos com o tempo, beleza, mas assim, será que precisa mesmo, né? Se não for um caso muito específico, se for aquela coisa assim, será que precisa? Porque olha esse caso, por exemplo, né? Complicado. É difícil de acontecer, é 1 em 1 milhão. Mas, gente, quantas mulheres não voltou para poder conversar com um ex e acabou acontecendo alguma coisa, sabe? Então, é melhor a gente tomar cuidado, né? A partir de agora, eu vou falar de casos de 2024. Caso 4. Envenenamento de idoso por companheira em Fundão, Espírito Santo. O caso de envenenamento de Antônio de Castro Pereira, ocorrido em fevereiro de 2024 em Fundão, no Espírito Santo, chocou a comunidade local pela frieza e premeditação envolvidas, além da motivação financeira que teria impulsionado o crime. Antônio, de 66 anos, era mestre de obras, aposentado, recebia pensão pela morte da ex-esposa e possuía alguns imóveis. Segundo as investigações, sua companheira, de 53 anos, convenceu o idoso a assinar uma procuração dias antes de sua morte, tornando-a beneficiária de sua pensão. No dia 18 de fevereiro, após o jantar, Antônio começou a passar mal. Teve convulsões, salivação intensa e foi levado ao hospital. No dia seguinte, ele faleceu. A causa da morte foi confirmada como intoxicação exógena, ou seja, envenenamento. A filha de Antônio desconfiou da morte repentina do pai e acionou a polícia. Durante as investigações, os agentes encontraram garrafas com líquidos suspeitos na casa onde o casal vivia. A companheira foi presa em flagrante enquanto tentava fugir para o estado de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, ela teria planejado o crime com antecedência e afastado o idoso da família, inclusive trocando a fechadura da casa para dificultar o acesso dos parentes. O relacionamento entre os dois era conturbado, com relatos de agressões verbais e físicas. Eles começaram a morar juntos em novembro de 2023, logo após a morte da esposa anterior de Antônio. A vítima teria confiado na companheira sem imaginar que poderia estar em risco. O crime de homicídio qualificado por envenenamento é um dos mais graves previstos no Código Penal brasileiro.
com pena de 12 a 30 anos de prisão. Fatores como a premeditação, o uso de veneno e a impossibilidade de defesa da vítima tornam a punição ainda mais severa. Esse caso não só evidencia os perigos dos relacionamentos abusivos e manipuladores, como também chama atenção para o uso indevido da confiança em relações afetivas. Também reforça a importância da vigilância de familiares e amigos, principalmente quando há sinais de isolamento ou controle financeiro. Como que pode, gente? A pessoa tá lá dentro da casa por causa de uma pensão, sabe? O cara tinha filhos, esses imóveis não iam ficar para ela. Qual o objetivo final disso, sabe? Nossa, é uma coisa que, sinceramente, eu não consigo compreender, eu não consigo entender. Bom, caso 5. Caso Brigadeirão envenenado no Rio de Janeiro, em maio de 2024. No dia 20 de maio de 2024, o corpo do empresário Luiz Marcelo Antônio Ormonde, de 44 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição, sentado no sofá da sala do próprio apartamento no bairro Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. Foram os vizinhos que acionaram a polícia, incomodados com o forte odor vindo do local. Ao entrarem no imóvel, os agentes se depararam com uma cena perturbadora. Ali seria o início de uma investigação que revelaria um crime planejado nos mínimos detalhes. As investigações indicaram que Luiz Marcelo foi envenenado com um brigadeirão feito por sua namorada, a psicóloga Júlia Andrade Catermol Pimenta, de 29 anos. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, o corpo apresentava traços de morfina e clonazepam. A polícia descobriu que Júlia triturou cerca de 50 comprimidos de Dimuforf, um medicamento à base de morfina, e misturou no doce que ofereceu ao namorado. O plano foi colocado em prática de forma calculada, aproveitando a confiança que Luiz Marcelo depositava nela. Após a morte, Júlia permaneceu no apartamento por dias, dormindo ao lado do corpo, até fugir levando bens da vítima, como o carro e 2 armas de fogo. A motivação do crime teria origem em uma dívida de aproximadamente R$600 mil que Júlia tinha com Suiane Breschak, uma mulher que se apresentava como Cigana Esmeralda, contratada por Júlia para realizar trabalhos espirituais. A polícia acredita que Suiane influenciou diretamente o crime, sendo a mandante do assassinato, com o objetivo de que Júlia se apropriasse dos bens do namorado para saldar a dívida espiritual. Júlia se entregou à polícia em 4 de junho de 2024, dias após o crime. Já Suiane Breschak foi presa posteriormente. As duas foram indiciadas por homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, vantagem financeira, meio insidioso, que é o uso do veneno, recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, Júlia também responde por estelionato, associação criminosa, fraude processual, falsidade ideológica e uso de documento falso. Tudo isso por ter tentado vender bens do empresário e manipular provas após o crime. As duas acusadas estão presas preventivamente desde 2024. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em maio de 2025, mas o júri popular ainda não foi marcado. Gente, que horror! Envolveu uma tal de cigana aqui, que eu não entendi muito bem, né, qual que era o objetivo disso tudo, mas a pessoa ainda dormiu do lado do corpo. Gente, como que pode? Essa pessoa já não estava legal, já não é uma pessoa legal assim, né, mentalmente falando, porque, meu Deus, a pessoa dormir do lado do corpo? Misericórdia. Bom,
Caso 6. Coxinha envenenada. Feminicídio que chocou Alagoas em 2024. O caso da professora Joyce dos Santos Silva Cirino, ocorrido em outubro de 2024 em São Brás, Alagoas, chocou o Brasil pela crueldade e premeditação envolvidas. Joyce, de 36 anos, morreu após ingerir coxinhas envenenadas supostamente oferecidas por seu ex-marido, Felipe Silva Cirino, que é o principal suspeito do crime. No dia 8 de outubro de 2024, Felipe levou para casa um pacote com 20 coxinhas que ofereceu à ex-esposa e ao filho do casal de 15 anos. Joyce consumiu uma das coxinhas e pouco tempo depois passou mal, apresentando vômitos, convulsões e espumas pela boca. Ela foi levada por Felipe à unidade de pronto atendimento, o UPA, de Porto Real do colégio, mas faleceu cerca de 5 horas depois. O filho do casal também recebeu a coxinha, mas não chegou a comê-la, escapando por pouco do envenenamento. A Polícia Científica de Alagoas confirmou por meio de exames toxicológicos que Joyce foi envenenada com sulfotep e terbufos, 2 agrotóxicos de uso proibido no Brasil devido à sua alta toxicidade. As substâncias foram encontradas no conteúdo estomacal da vítima, bem como em amostras de sangue e humor vítreo. Durante as investigações, a polícia apurou que Felipe descartou as coxinhas restantes e suas embalagens, dificultando a coleta de provas. Essa tentativa de ocultação de evidências reforçou a suspeita de premeditação do crime. Depoimentos de amigos e familiares revelaram que Joyce vivia um relacionamento abusivo marcado por violência física e psicológica. Ela já estava em processo de separação e dias antes de morrer teria enviado áudios à irmã expressando medo de ser envenenada por Felipe. O histórico de agressões foi confirmado por testemunhas e a própria vítima já teria procurado ajuda anteriormente. Diante das provas reunidas, o Ministério Público de Alagoas denunciou Felipe Silva Cirino por feminicídio e tentativa de homicídio qualificado contra o filho do casal. A denúncia foi feita com base qualificadoras como motivo torpe, uso de veneno, dissimulação, crime contra a mulher em situação de vulnerabilidade. A Justiça aceitou o pedido de prisão preventiva e Felipe foi capturado em 16 de outubro de 2024, escondido na casa de uma tia. Seu pedido de liberdade foi negado em diversas instâncias. A morte de Joyce comoveu a cidade de São Brás e ganhou repercussão nacional. Familiares, amigos, alunos e moradores organizaram protestos em frente ao Centro Integrado de Segurança Pública, exigindo justiça e agilidade no andamento do processo. Cartazes, flores e homenagens marcaram os atos, com pedidos por maior proteção às mulheres vítimas de violência. Mais um caso, infelizmente, de feminicídio. E o cara, gente, ainda ofereceu a mesma coxinha para o próprio filho. Como assim? Muita crueldade e muita, muito frio, sabe, da parte dele, até o próprio filho envolvido nisso. Vamos lá. Caso 7. Caso do bolo com clonazepam, em João Pessoa, Paraíba. O caso aconteceu em 3 de outubro de 2024, no bairro Ilha do Bispo, em João Pessoa, capital da Paraíba. A história ganhou repercussão nacional e chocou a população pelo inusitado e pelo risco que representou à saúde de uma família inteira. 7 pessoas de uma mesma família foram hospitalizadas após consumirem um bolo contaminado com clonazepam, conhecido mais comercialmente como Rivotril.
comumente usado para tratar crises de ansiedade, insônia e epilepsia. Entre as vítimas estavam uma criança de apenas 10 anos e 2 idosos de 72 anos e 4 adultos. Logo após ingerirem o bolo, os familiares começaram a apresentar sintomas como sonolência intensa, confusão mental e mal-estar generalizado. Todos foram levados ao Hospital de Emergência e Trauma da capital para atendimento médico. Após os exames e observação, felizmente, todos receberam alta e não houve mortes. A Polícia Civil da Paraíba confirmou, por meio de laudos periciais, a presença de clonazepam na receita do bolo. Segundo as investigações, o alimento foi entregue à família por uma conhecida, que alegou ter deixado o bolo guardado em sua geladeira por alguns dias. Um detalhe que chamou a atenção da polícia foi a suspeita de que o bolo poderia ter sido originalmente preparado para um presidiário, mas teria sido barrado na inspeção da penitenciária. Até o momento, a motivação exata por trás da contaminação não foi esclarecida. A polícia continua investigando o caso para entender o que de fato aconteceu e determinar se houve dolo, imprudência ou algum tipo de plano por trás dessa entrega. A identidade da suspeita que levou o bolo à família segue mantida em sigilo pelas autoridades. Esse episódio levanta um alerta importante sobre o cuidado com alimentos recebidos de terceiros, mesmo quando vêm de pessoas próximas. Também reforça a necessidade de atenção às redes de apoio familiar, saúde mental e, principalmente, a urgência de esclarecer os fatos com responsabilidade e justiça. Bom, esse foi o nosso último caso dessa segunda parte. Infelizmente, nós vamos ter uma parte 3, e eu digo infelizmente pela quantidade de casos de envenenamento só no Brasil. E é isso. Se você sabe de alguma informação extra sobre qualquer um desses casos, que seja uma informação real, verdadeira, pode deixar para a gente nos comentários. Comente também em nosso grupo do Telegram ou do WhatsApp a respeito desses casos, tá? É só vocês colocarem a hashtag que a gente está usando aqui é dose mortal. Então, para esse, a gente vai colocar dose mortal 2 ou dose mortal 3, quando for a terceira parte. E vocês podem comentar ou na plataforma de áudio onde você está ouvindo. Se você gostaria que eu falasse algum crime ou fizesse algum compilado sobre algum fator específico, deixe também a sua sugestão na plataforma de áudio onde você me ouve. Pode me chamar no Instagram ou em nossos grupos do Telegram ou WhatsApp, tá bom? Deixe a sua sugestão de próximo tema de crimes reais. É isso, gente. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!